Sintomas urinários realmente podem ser extremamente desagradáveis. Ficar acordando de noite com vontade de urinar, não conseguir fazer uma viagem, às vezes de 2 horas só de carro e ter que parar no meio do caminho para ter que urinar, estar numa festa e toda hora ter que ir no banheiro, não conseguir segurar por muito tempo, apresentar um escape de urina em algum evento familiar, enfim, são extremamente desagradáveis e muitos deles no público masculino podem ser secundários a doenças da próstata, principalmente o crescimento benigno da próstata. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista, e hoje eu vou expor para vocês aqui de forma bem prática, da forma como a gente ouve dos pacientes, os sintomas mais comuns e que mais incomodam os pacientes com um provável crescimento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna. Muitos que são extremamente desagradáveis, o principal deles é o que a gente chama, no linguajar técnico, de noctúria, aquele paciente que acorda várias vezes à noite para urinar, não aguenta, deita ali 10, 11 horas e a cada 2 horas ou até menos, acorda com aquela sensação de que tem que ir para o banheiro, não consegue continuar dormindo porque aquilo incomoda, aquilo o faz acordar. Diferente de pacientes que têm problemas com o sono leve, apneia do sono, enfim, que o despertar não é pela vontade de urinar, é por outros motivos. Mas é comum que o paciente, então, com hiperplasia, acorde pela vontade de urinar, tá? Esse é um dos sintomas que mais pesam e que a gente sabe, por atrapalhar o sono e o sono ser de extrema importância, pode surgir aí uma cascata de eventos negativos. Esse paciente pode ter uma propensão à obesidade, a diabetes, problemas crônicos do dia a dia, queda de desempenho cognitivo pela falta de um sono profundo, enfim, então esse é um dos sintomas mais importantes dentro da hiperplasia prostática. Outros, o jato mais fraco, aquele paciente que tem vontade de urinar, vai urinar e o jato é fraco, demora, o tempo para terminar de esvaziar a bexiga é longo, ele fica um tempão lá e tem dificuldade para esvaziar. Um outro sintoma é a hesitância. O paciente ele chega para urinar, ele sente que a bexiga está cheia, mas demora para ele começar a urinar. O início do jato é demorado, ele fica ali esperando, enfim, então isso está relacionado à dinâmica miccional e o caráter obstrutivo imposto pela próstata, e muitas vezes já o fato dessa bexiga já não estar forte o suficiente para gerar um jato adequado. Aquele paciente que vai várias vezes, então a polaciúria é um sintoma comum, o paciente vai no banheiro muitas vezes ao dia, às vezes até a cada 2 horas ou menos, por conta de um provável mau esvaziamento da bexiga a cada micção. Então é um paciente que já está numa fase mais avançada do problema, ele não esvazia bem, sempre fica um resíduo, uma sobra, um gole ali de urina dentro da bexiga, que os rins estão constantemente produzindo urina e essa urina está descendo lá para a bexiga. O limiar ali, a sensibilidade da bexiga, a vontade de urinar, ela chega de forma mais frequente. Ainda naqueles pacientes que a doença está progredindo, esses pacientes eles perdem uma capacidade da bexiga que é de acomodar a urina. A bexiga ela precisa ser elástica, ela precisa manter a urina, volumes gradativamente maiores que ela vai recebendo dos rins a baixas pressões. Por quê? É a tensão na sua parede que vai sinalizar lá para o cérebro a nossa vontade de urinar, a intensidade do desejo de urinar. Se essa bexiga ela ficou mais musculosa, ela está tendo que fazer a toda a micção mais força do que ela deveria, ela sofre esse remodelamento, então ela fica menos elástica. Com isso, à medida que o volume dentro dela aumenta, isso vai precocemente aumentar a pressão dentro dela, a tensão sobre sua parede, então o paciente tem vontade de urinar mais rápido, ele tem que ir logo urinar, ou ele pode desenvolver atividade involuntária dessa bexiga. Então a gente chama isso de hiperatividade da bexiga ou do músculo da bexiga, que é um dos desfechos quando a gente já tem o problema há bastante tempo. Então é outro sintoma que incomoda bastante. Um outro que a gente ouve dos pacientes é terminou de fazer, vestiu ali a cueca, enfim, e aí sobra umas gotas, As últimas gotas são da cueca. Isso é extremamente desagradável, fica aquele cheiro, Às vezes a esposa reclama, enfim, também a gente chama isso de gotejamento terminal. Muitas vezes o paciente também não esvazia, parte dessa urina ela fica ali na região da uretra prostática e acaba escorrendo depois que ele termina a micção. Isso também é uma queixa comum entre os pacientes. A hiperplasia prostática, ela passa por fases. Muitas vezes é interessante a gente fazer um screening, porque dependendo do tipo do sintoma que o paciente vem relatando para a gente,
ele já avançou no problema, né? Ele já tem uma obstrução causada pela próstata há um bom tempo. Hoje, cada vez mais a gente pensa em ser precoce na intervenção para a gente preservar a função da bexiga. Então, numa fase inicial, muitas vezes a bexiga, ela, né, dá o seu jeito, ela aumenta a sua capacidade de contração, ela aumenta a sua força, ela hipertrofia a sua musculatura, e muitas vezes é um momento que a gente chama de fase compensada da doença, em que o paciente não tem tantos sintomas, né? Então ele ainda preserva um jato adequado, ainda sente que esvazia bem, mas um ou outro sintoma ele já apresenta, um pouco de urgência, tem que ir mais vezes, passa a acordar de noite, tudo isso por conta do fato de que a bexiga ela já está sofrendo esse processo de remodelamento. Daí a importância de se procurar urologista ao menor sinal, ou aqueles pacientes a partir dos 40, 45 anos já terem por hábito ir ao urologista. A gente tem no dia a dia até, mesmo em pacientes que relatam que estão urinando bem, né, que não tem nenhum sintoma, ou às vezes sintomas muito leves, a gente aprofunda essa investigação justamente com esse intuito. O estado da arte em doença benigna da próstata é a gente afinar esse diagnóstico com o sentido de manter a qualidade de vida desse paciente, e a gente fazendo esse diagnóstico precoce, a gente tem um leque de alternativas de tratamento que vão diminuir o risco de complicações, de distúrbios de ejaculação, de problemas na ereção. Daí a importância de ter a consciência desses sintomas, é claro, mas muitas vezes procurar o urologista de forma antecipada. Então, se você quer compartilhar aqui sua experiência, fique à vontade para colocar nos comentários. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo, seu pai, o seu irmão, né, que está com sintomas e está relutando, está demorando, está adiando a procura para um urologista. A gente tem até um vídeo aqui no canal do porquê a gente não deve adiar o tratamento da hiperplasia prostática, tá bom? Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.